Você não sabe plantar uma árvore, sério? Não, mas eu tenho um pouquinho mais do que você de ódio no coração. A gente já teve eleição no Brasil, que foi decidida em rede social. E, ai, gente, você me quer, né? Não sei o que. Esse daqui não é um programa de hate, tá? Disclaimer. Não necessariamente a opinião deles é a mesma que a minha. Átila, você foi um babaca. Minha gente, mais um episódio do PPG. Estamos na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, com uma vista maravilhosa aqui do Base Bar, com o meu amigo Figueiredo e a nossa amiga Laila Zaid. Bora, filho! Bora! Tem gente que sonha com a faculdade, tem gente que prefere o marzão, tem gente rosnando na cidade. Se apresente. Eu me apresentar? É? Eu sou a Laila Zaid, amiga de Figueiredo. Aqui. Amiga de Figueiredo e de Adriano. E eu sou atriz, eu sou ativista, eu sou uma comunicadora. Eu fundei uma ONG de comunicação climática. Eu tô na luta aqui, assim como vocês. E a gente se conheceu no mesmo rolê. No Acre, simplesmente. Numa aldeia indígena no Acre, graças à Creators Academy. Inclusive agradecer o Instituto Oiá, que ajudou a gente também a fazer esses episódios, encontrar aqui no Rio de Janeiro. Beijo, Camila. Muito obrigado, Camilo. Muito obrigado, Cria Raiz, podcast também que eles estão lançando agora, maravilhoso. E esse episódio é pra gente falar sobre o quê, Figueiredo? Qual é o tema central desse episódio? É pra gente falar do clima das coisas. Olha só, pra eu entrar no clima não ia ter uma cervejinha? Pois é. Tô Pra sentindo entrar no falta. clima, precisa de uma cerveja. Perdão? Bora lá, filho. Tá desfalcado mesmo. Vamos pegar uma cervejinha, porque olha, a ideia do PPG é não deixar nem a cerveja, nem o planeta esquentar. Tá. Esse é o mote da Ave coisa. Maria, ainda bem que eu vim de Ainda bem aplicativo. Ainda bem que ela não veio de aplicativo. Porque, não, vim com o PPG dirigindo, já é uma péssima ideia. Inclusive, fica aqui um disclaimer, bebida alcoólica, apenas para maiores de 18 anos. Não seja sem noção, beba com responsabilidade. Olha que lata bonita. Nó. Você quer Cara, das essa lata artes, mais não bonita é? de Nossa todas mesmo. da Devaneio. Fala sério. Muito bonita essa lata. Ela é meio monocromática, assim, mas, porra, Chique. muito bonita. Qual que é a sua relação com a cerveja, Laila? Bebo. Não, mas vamos lá. É assim, bebo tudo o que me apareceu, bebo, peço a mais barata no restaurante, Não. ou tem uma coisa assim, gosto de uma cervejinha diferente. Também não. Eu não gosto dessas cervejinhas muito diferentes. Eu sou bem da cerveja clássica. Então hoje você vai provar umas coisas diferentes. Vamos lá. Devaneio do Velhaco, minha gente. Essa daqui não é muito diferente não, tá? Essa daqui é uma pilsenzinha. Experimenta a Devaneio. Realmente é muito boa. O nome é muito bom. E o PPG só chama PPG por causa do quê, filho? De uma cerveja chamada Proibido Pisar na Grama. Que é da Devaneio. É verdade? É verdade. Vamos começar do jeito certo aqui com um brinde, então. Eu Começar do não jeito tomo certo. drink, eu não gosto de drink, eu gosto de cerveja mesmo. Um brinde ao planeta, ao Saúde. PPG, aos amigos. Boa Muito zona. Caraca, velho. Não é? French Pilsner. Pils. Cara, perlina. Boa zona. Boa Tá demais. gelada. Geladaça, aqui no Base. Laila, Bora. como que é esse rolê de criar conteúdo sobre clima, tentar conscientizar as pessoas? É mais fácil ou mais difícil que fazer avaliação? Às vezes eu olho e falo assim, cara, era tão mais fácil quando chegava o roteiro prontinho, eu só decorava, ia lá, fazia e ia embora. Pô, difícil pra caramba, né, cara? Porque nessa economia da atenção aí você tá disputando com... Você tá disputando com tudo, menos com o que você devia estar disputando, né? E aí, aliás, a criatividade pra fazer videozinho divertido, legalzinho, trend, e não sei lá o quê, pra galera pra receber o conteúdo sobre clima sem entediar, sem achar chato, sem ir pra coisa científica, técnica demais, né, que afasta a galera. Então é uma luta. A ciência já fez a parte dela, né? Agora tá na mão da comunicação para comunicar o que a ciência faz. Você tirou isso da sua cabeça? Não. Foi o Carlos Nobre que falou isso. Foi, não. Foi o Artacho, Artacho. Naquela... Foi o Artacho que falou isso. Naquela formação que a gente fez de transição Eu energética. já tinha falado isso no podcast da Paulina Chamorro.
Essa um frase episódio me muito bom. impactou demais. É tipo, É. caraca, velho. A ciência realmente não tem mais o que fazer, a gente tem que só comunicar a parada, engajar. Só sociedade. entre aspas, né? Porque talvez o comunicar seja mais difícil do que a ciência, porque a ciência está lá, já tem a sua metodologia, você está fazendo agora comunicar nas redes sociais, que Hoje. os donos desses caras são todos contra a ciência, inclusive, É. e aí é complicado. Mas vamos fazer a minha culpa aqui? Podemos começar já indo com o pé na porta? Bora. Sim. Demoramos também, né? Assim, como movimento climático, para entender que a gente tinha que fazer uma comunicação mais Muito. maneira. Demoramos para entender as ferramentas. A gente demorou muito. A quantidade de... E assim, na verdade, eu, apesar de hoje em dia estar 100% engajado na luta climática, comecei antes como influenciador e depois me tornei um ativista climático. Sempre fui um ativista ambiental, a pauta ambiental sempre esteve muito por dentro dos temas que eu tratava, mas a minha questão era mais a ciência ambiental em geral. E eu migrei para falar de clima como meu tema principal há muito pouco tempo, né? Então, primeiro eu entendi os mecanismos das redes sociais e depois eu entendi como aplicar o clima àquilo. Sim. A gente tem muita gente que primeiro entendeu de clima e agora está tentando entender Exatamente. como usar os mecanismos das redes sociais para falar desse tema que tanto se interessa. E- Eu tenho uma visão de que a gente precisa de mais gente que entende dos mecanismos das redes sociais, Isso. passando a entender de clima, do que de gente que entende de clima passando a entender dos É. mecanismos das redes sociais. 100% apoiado, amigo. Porra, claro. Senão os cientistas estavam aí, tinham conseguido comunicar. Sim, sim. Senão a gente não estava nem precisando falar de clima agora. Eu acho que muito se diz isso assim, nós precisamos de mais especialistas se comunicando. Eu não concordo. Também discordo 100%. Eu não concordo. Eu não acho que a gente precisa que os comunicadores sejam especialistas num tema. Porque, afinal, um jornalista que cobre política internacional, ele é jornalista, ele não é cientista político. Ele não é internacionalista e etc. Pode ter os dois. Você precisa dos dois. Tem que conhecer, evidentemente. A gente, para criar conteúdo, precisa... Bati no microfone. A gente, para criar conteúdo, precisa ter um artigo muito bem escrito por um jornalista ou por um cientista, né, pra gente se informar e tal. Mas eu concordo 100% com você. Eu acho que a comunicação ficou subapreciada por muito tempo. Gente, eu falo isso. Eu fui num evento de filantropia há muito pouco tempo atrás e eu levantei a mão para fazer uma pergunta. Falei, por que a comunicação nunca tem o orçamento que merecia? E aí a resposta da filantropa foi... porque assim, comunicação é complicado e mídia social, então, é muito delicada, é perigoso, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então a gente não usa? Não usa, deixa na mão dos negacionistas. E das grandes empresas, das grandes corporações. Pronto. Acabou. E estamos aqui por causa disso. Muita gente acha que a comunicação é algo intuitivo, né, que você faz intuitivamente, que não precisa estudar. Me ajuda muito ser formado na área, assim, de verdade, eu preciso falar isso. Me ajuda, me deixa confortável para falar, eu sei onde eu vou buscar informação, mas eu estudei 4 anos, 5 anos na geografia na USP, mas eu estudei ao longo desses anos todos comunicação com o mesmo vigor. E é tão difícil quanto. Eu tive que me formar, tive que buscar. Então, o que a gente faz na área de comunicação é tão difícil quanto estudar geografia, história. Tem um quesinho que eu acho que é carisma, que não se aprende. Não se aprende. E aí Fig tá totalmente certa, assim, cara, pega quem já tem carisma e fala. E acho que as organizações também, elas dão uma patinada que é assim, como elas vivem aquilo muito intensamente, são muito expert, né, do assunto, elas acham que precisam comunicar as coisas nas especificidades, nos detalhes. E aí, mano, a galera que mal entende crise climática não vai falar transição energética. E assim, dá para comunicar as coisas no detalhe. É o esforço que eu faço nos últimos 3, 4 meses das minhas redes sociais, é de aprofundar. Vídeo de 1 minuto eu vou fazer uma vez por mês. De resto, eu quero vídeo de 3, 4, 5 minutos. Mas, assim, não é um negócio, parece que eu tô me gabando, assim, mas não é todo mundo que consegue. Não, mas você fazer dar cultivou certo, isso. entendeu? Você foi levando a sua audiência junto com você. Eu tô há 4 anos fazendo isso, entendeu? Exatamente. E os vídeos aprofundados continuam pegando muito menos visualização do que os vídeos superficiais, entendeu? Mas
Se eu quiser falar para todo mundo, eu preciso falar de outra forma. Né? E falta um pouquinho das organizações. E não adianta a gente também falar sozinho, né? Que a gente precisa muito, como a gente está aqui junto, porque as grandes empresas estão montando times. A Petrobras está montando time de influenciador, a Vale está montando time de influenciador. Então é muito importante também que a gente se apoie, como você tem a Cuica, por exemplo, né, Laila? Que explica o que é a Cuica para a galera que está assistindo, porque isso é fundamental. Né? Você ter uma agência... É uma agência sem fins lucrativos para levar a pauta climática para a mídia social. Então, usar o mercado de influência, fazer isso. Pegar a galera que já tem o carisma e a técnica e a audiência e dizer, fala com a voz de vocês, para a galera de vocês, do seu jeito, para ver se a coisa vai, né? E aí é isso, é luta. E é luta muito por isso, porque os nossos inimigos, né? Inimigos não, mas sim, né? Tem muita grana. Então, a gente fica aqui, o Figueiredo, a Laila, o Adriano falando de clima e chega uma Gabi Amarantas e fala da Petrobras, né? Exatamente, cara. Uma galera muito grande. A Então, Camila Pitanga. eu não queria falar Fafá de Belém falando também. É difícil, porque... Então, Camila, você sabe que eu te adoro. Eu acho que falta as pessoas saberem mesmo a situação verdadeira. Porque eu acho que, assim, chega a Petrobras para uma pessoa como a Camila, que é uma mulher maneira, inteligente, engajada, e diz, cara, a gente está fazendo uma transição energética justa. Ninguém chega ali falando, eu quero que você me ajude. A fazer um greenwashing. Babado do petróleo. Eu tô destruindo o mundo, tá? Mas eu quero que você diga o contrário. Não, e assim, de fato, eu tenho amigos influenciadores que estão agora no squad da Petrobras, grandes amigos meus que começaram na internet junto comigo e que sem eles junto comigo na internet, eu não estaria onde eu estou na internet. Pessoas que, inclusive, chegaram muito mais longe do que eu na internet, porque são muito melhores do que eu no trabalho de comunicação nas redes sociais, sabe? Tenho uma admiração muito grande, sei que essas pessoas são muito bem intencionadas. Mas também sei que elas são capazes de ser enganadas pela Petrobras, porque eu sou capaz de ser enganado por muita gente. Pela Petrobras eu não sou capaz de ser enganado, mas por muita gente eu sou, entendeu? E certamente eu já caí em alguma enganação desde que eu comecei na internet, sabe? Eu tenho um não é um telhado de vidro sentimento aí. de ódio. Meu sentimento de ódio é pelo que a Petrobras está fazendo. Não, mas eu tenho um pouquinho mais do que você de ódio no coração. Por quê? Tem gente que eu acho que precisa da grana. E a gente vive num mundo que é isso, é o capitalismo, é o neoliberalismo mesmo, é essa loucura. Então, a gente sabe lá o que a pessoa está passando, se ela precisa do dinheiro para pagar, né? Enfim. Aí do outro lado tem o Átila. Vou nem... Não, o Átila, não precisa da grana. De fato, cultivei um ódio pelo Átila. Assim, esse daqui não é um programa de hate, tá? Disclaimer. Não necessariamente a opinião deles é a mesma que a minha. Átila, você foi um babaca. Você sabe a realidade das coisas, porque você é um dos maiores comunicadores científicos do nosso país. Você é uma pessoa incrivelmente inteligente que provavelmente recebeu um valor absurdo que eu nunca vou ver na minha vida num Pix na minha conta para poder falar uma coisa que você discorda e você sabe que discorda. Você se vendeu pelo dinheiro que você recebeu. Isso é uma vergonha para toda a classe de divulgadores científicos. Mas olha só, eu queria perguntar pro Átila, se eu pudesse, se o Átila tivesse sentado aqui, eu gostaria de perguntar assim, por quê? Precisou muito da grana, tá, sei lá, a mãe tá internada, precisa fazer um transplante, precisa, sei lá, transplante é gratuito no Brasil. Sabe, assim, me explica o que foi a motivação, porque se foi só grana, eu vou compartilhar com você. Assim como eu tenho muita raiva de pessoas muito maiores do que ele, que fazem... se vendem. Eu acho que o papo aqui também tem que ser aonde que está a nossa linha moral, a nossa régua moral. Até onde que a gente não vai mais? Porque eu acho que começou o forrozinho. É isso aí, ó. Estamos em Botafogo. O papo pesado, mas o clima bom. Tem que ser bebendo. Falar disso aqui tem que ser bebendo, cara. Não dá, não. Mas, Sobre não dá. Por que a gente parou de se preocupar com isso? Eu acho que o capitalismo comeu a nossa vergonha mesmo. Comeu a nossa honra, sei lá qual é a palavra. E aí é isso, vale tudo. Aí você tem pessoas gigantes que, assim, tem dinheiro até a quinta geração fazendo bet, fazendo... Não, eu já cogitei fazer publi pra bet, porque eu tava há muito tempo sem pegar... Não, ótimo. Acompanha o cancelamento. Fiquei muito tempo sem pegar publi, foi no início do negócio das bets. Eles entraram em contato comigo e eu falei, gente, mas esse valor é um negócio absurdo.
Eles Sabe? é muito pesado, cara. E aí eu olhei, tá bom, não peguei. Mas meu Privilégio primeiro seu. olhar pro negócio não foi de, eu odeio essa merda. Foi assim, caraca, peraí. E esse valor aqui? Mas tem tanta gente grande que tá fazendo isso, será que eu não posso fazer também? Então, Passou. Mas... eu não julgo mesmo. Eu acho que é isso. Cada um sabe de si até um limite. Quando eu sei que a pessoa não precisa da grana e tá fazendo por ganância, aí eu já acho esquisito. Mas eu acho que a gente estava falando de fazer conteúdo de clima, usar o mercado de influência para fazer ativismo, cai nesse lugar que é um lugar muito duro para os ativistas, que é a gente não vai conseguir fazer publi por mil motivos, né? Pelas nossas linhas éticas, morais e tal, e porque as marcas também não vão chegar até a gente mesmo. Pelo contrário, tem espaços, inclusive, que pelo nosso ativismo tem medo da gente. Marcas que poderiam até ser parceiras, mas dependendo da nossa linguagem, não chegam. Então, assim, é ir pra briga sabendo que a gente está indo para uma briga que a gente está muito... que as nossas ferramentas não são as mesmas e não serão. Então, tem muita gente que fala assim, isso daí é ex-global que não tem mais o que fazer e quer lacrar. Mano... Tanta coisa como melhor é que pra eu tu fazer, né, Laila? Tanta coisa Como é melhor que eu pra tu explico fazer. que os meus vídeos eu atraio hate, ódio, não ganho dinheiro? Podia estar na praia, podia estar curtindo a vida, estar se expondo na internet. Filho pra cuidar, não sei o que, a pessoa fala, está fazendo Porra, isso cara. porque a vida é muito tranquila, não tem mais nada pra Tem mais fazer. nada a fazer, tem mais nada a fazer. Isso dá vontade eu vou fazer um vídeo explicando. Eu falo, também não vou perder tempo com essa galera, não. Dane-se. Cara, é bem isso, cara. Essa coisa de rede social, a gente se expõe muito. Ainda mais quando a gente quer um conteúdo mais crítico, né? Ativista. Não é apenas uma escolha, né? Na verdade, eu posso falar assim, eu como geógrafo, né? O meu papel é incomodar. Se eu não quisesse incomodar, eu teria feito outra coisa. Eu teria feito geografia. Né? Se quisesse realmente trabalhar na Petrobras, né? Tem geógrafo que trabalha lá, mas assim, meu papel essencial na geografia é incomodar. E é esse o papel que eu desempenho às vezes, porque as redes hoje, né, são um meio de comunicação absurdo. A gente já teve eleição no Brasil, que foi decidida em rede social. A gente toda semana vê essa disputa política nas redes sociais. A gente precisa estar nesse meio. Agora, isso custa tempo de vida nosso. Saúde. Saúde. Pois é. Saúde. Quando o Trump foi reeleito agora, eu baqueei legal, assim. Eu precisei dar uns passos para trás, puxar ar, respirar. Não foi fácil. Aí muita gente me pergunta também, você é otimista ou pessimista? Muita gente. Aí eu dou aquela resposta meio clássica, eu sou ativista. Porque é isso, assim, eu acho que bom que tem pessoas que querem incomodar. Tira o microfone que eu achei que eu ia espirrar. Eu fudei o áudio inteiro do take. Aí eu falei... Mas é isso, que bom que tem gente que veio para incomodar. Entendeu? E que a gente use, que a gente contagie, porque também tem um outro desafio nosso, que eu acho que é geracional e que também faz parte desse sistema, que é a apatia, né? Faz parte do sistema tirar nossas forças, tirar nosso... né? Deixar a gente sem energia mesmo. E aí a gente tem uma juventude que... Cadê essa galera? Socorro! Eu moro do lado de uma faculdade. Eu fico assim, meu Deus, o que eu faria com esses jovens todos ali? Se eu botava um fogo no parquinho. Mas enfim, a gente está num momento até muito legal. Eu não sei quando que vai ao ar, mas... Nem a gente sabe ainda. Mas então, qualquer coisa edita, corta. Mas sim, a gente está num momento muito legal que a questão de congresso, né, o nosso congresso antiambientalista e anti-povo, a coisa tá pegando, e aí eu tô sentindo que a galera tá dando uma... Tá se mobilizando minimamente. Tá se mobilizando minimamente. As pessoas sabem do que se tratam os temas. A gente já tem conseguido universalizar certas questões, pelo menos dentre as pessoas realmente mais cultas, assim. Mas se você entra numa universidade e você fala sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, as pessoas conectam isso com a crise climática, porque quando as enchentes do Rio Grande do Sul aconteceram, a gente conseguiu
fazer com que as pessoas entendessem que isso tem a ver com a crise climática. Mas eles reelegeram o mesmo cara lá. Reelegeram, evidentemente. Mas falta a conexão. E aí eu acho que é uma questão mais de educação política, Isso, sabe? exatamente. Onde, tá bom, para Isso você é crise reconhecer que isso é crise climática. climática e depois entender que então você não pode votar no cara que não fez nada contra isso, Exatamente. é um passo muito complexo. Isso. Mas me deixa feliz que pelo menos o primeiro passo a gente já Tá está dando, sendo capaz. Assim, então as pessoas sabem que tem um PL da devastação sendo não sei o que, Ana. Disso, para ele deixar de votar no cara que aprovou, que está votando a favor do PL, deixar de votar no vereador que é amigo do tio, não sei o quê, é um passo muito maior. Porque, na verdade, a gente, como a política no Brasil nos fez muito mal durante um tempo, e a gente viu coisas muito ruins acontecendo, inclusive com figuras que a gente colocou lá porque a gente acreditou e etc. e depois fizeram coisas horríveis. O Brasil, como um todo, perdeu a fé nesse sistema. E aí, cada vez mais, a gente vota no vereador que é amigo do tio, porque o vereador que é amigo do tio... Gente, chegou uma convidada maravilhosa. Olha quem tá aqui. Pra Esse bar tá enriquecer muito bem esse frequentado. debate. Esse bar é muito bem Chegou de frequentado. surpresa, assim. Que isso? Caê, por Senta favor. aí. Tudo certo? Muito bem frequentado esse bar. Microfone para cair, por favor. E aí, gato garoto? Um microfoninho para Caê, nossa convidada especial também desse episódio. A gente estava aqui discutindo sobre como levar essa pauta para muita gente. E a eu Caê chega. até trouxe isso no último episódio, que eu acho que a cultura é a arma mais forte que a gente tem para levar qualquer tipo de pauta pra gente pra caceta. Quando isso chega na cultura, bomba. E estamos aqui com o Caê. Caraca, eu faz cheguei na hora certa. justamente então, né? essa Tá hora bom. de levar isso pra cultura. Caraca, gente. E que luta, viu? Pô. Nossa. Não, ainda mais quando a gente tá falando assim de coisas tão reais que vêm de culturas apagadas, né? Que a galera, tipo, não bota fé. E aí quando você tem, tipo assim, quando a colonização chega num ponto que fala assim, só pode funcionar se for a partir desse jeito. Entendeu? Que eu estou fazendo. Só que não, a gente vai conhecer aí várias outras tecnologias dos povos indígenas que justamente poderiam estar fazendo a gente adiar alguns fins, né? Só que é isso, a galera não tá levando a sério ainda, entendeu? Se apresenta. Não, peraí, eu lembrei, um segundo. Não, se apresenta, depois eu falo. Pronto. Porque eu lembrei de Caê num momento muito mágico. Não perca a memória. Vamos lá. Sim. Caê se apresenta. Eu sou Caê Guajajara, gente, cantora, compositora, arte educadora. Eu vivo fazendo isso, né? Juntando arte com educação para ver se a galera expande um pouquinho o pensamento e a gente consegue, de alguma forma, avançar, né? No mundo que a gente quer viver de verdade. Qual lembrança que a gente trouxe, Laila? A gente tava num lugar com muita gente, ouvindo uma mulher branca super interessante falando. Eu Mas- lembro disso também. Mas era uma mulher branca falando, então todo mundo tava escutando e processando, né, de uma forma meio intelectual. Eis que Cauê pede a palavra, Eu lembro muito bem disso também. fala uma fala assim de e começa a cantar. E aí a gente começa a receber aquilo num outro lugar, né? Vai para um outro... É uma outra forma de elaboração da mensagem. Eu percebo assim que muita gente se incomoda muito com isso, né? Fica assim, nossa, você tá vendo a gente como inimigos aqui? Só que não, quando a gente entende que isso é um sistema que a gente reproduz tão facilmente, né, no nosso modo de vida, no nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, sabe? Realmente está tão colonizado que a gente naturaliza. Então a pessoa tá ali falando, você tá, nossa, realmente, tá. Mas aí quando vem de um lugar de vivência, de quem está sendo atingido por isso, né? Realmente ali na vida, eu acho que muda completamente o papo, sabe? Não é mais algo que alguém estudou para falar, entendeu? Não, e quem traz as soluções, quem traz as tecnologias da solução. Porque a gente tá falando das nossas dificuldades de levar para frente, né? Que a ciência já fez o que tinha que fazer, a gente que tem... Pra gente que já sabe alguma coisa, tá muito claro que o futuro é ancestral, que as tecnologias, né, dos povos indígenas são a solução do nosso problema. Como fazer isso, trazer essa linguagem, principalmente para o sudeste aqui do Brasil, para a galera entender, uma galera que aprendeu que
Amazônia, índio, totalmente desconectado. É um abismo, né? É uma luta real. E outra coisa, a assim. gente estava falando aqui da dificuldade de ser ativista, Caí. Porque assim, mas para mim é uma escolha. Eu posso escolher não ser. Eu posso muito bem escolher, foda-se, eu vou fazer outra coisa, entendeu? Sua vida não vai ser você impactada chegou, a em gente vai nada. aprender, você se apresentou pro microfone aqui, você falou, sou ativista por necessidade. Sim. Como é que é essa parada na sua vida? Isso que eu quero te ouvir, eu quero que todo mundo te ouça em relação a isso. Não, então, eu pensei muito, né, sobre isso de dedicar a vida para isso, sabe? Porque isso acontece muito também com a gente, assim, que tá vivendo na cidade realmente, né, que são povos indígenas que estão continuamente na cidade. Eu vejo que muito a gente tem também, é uma questão de escolha para todo mundo, entendeu? Mas claro que quando a gente tem corpos racializados, acaba sendo uma necessidade. Porque, tipo, eu quero que a minha filha tenha acesso a um território demarcado, ou eu quero que a minha filha tenha acesso a espaços que eu não fico medindo espaço por ele ser meio ambiente, entendeu? Eu quero que ele seja todo o ambiente, sabe? Eu quero que a gente possa estar pautando aqui árvores do lado de prédios, sim, por que não? Por que eu tenho que ir lá na pracinha ou no parque que está controlado para poder acessar alguma coisa? Entendeu? Então eu quero que, eu tô falando de futuro, mas também de agora, né? Porque agora a gente já não tem, a gente já está continuamente vendo os espaços naturais virando paisagens, virando coisas que são controladas, né? Então a gente ainda está vivendo isso. Então quando eu falo que é uma necessidade é porque continuamente as violências estão avançando, entendeu? Então, se eles estão escolhendo avançar, essa também precisa ser a nossa escolha, sabe? Mas indo contra eles, né? Contra toda essa violência que está sendo feita. E não é só lá na Amazônia que a gente vai lutar para mais árvores, não, entendeu? É aqui e agora, tipo, a gente tem que fazer essas mudanças aqui e agora, sabe? Para que as novas gerações colham as consequências das nossas ações hoje, como a gente já está colhendo e negativamente, né, também. E você não tem a opção de deixar de ser ativista. Pois é, aí eu vou fazer o quê? Vou deixar, então tá, gente, vai. Joga cimento, faz aí o que vocês querem fazer, vai. Já estão fazendo. Já estão fazendo, independente da gente aceitar ou não. Mas agora, se ninguém fala nada, mais uma vez vira normalidade, né? Sim. Qual que é, assim... É porque eu sou uma pessoa que, sempre que se levanta a discussão de ansiedade climática, essas coisas, eu não me sinto muito dentro dela, porque eu sempre fui muito prático, assim. Se alguém pergunta para mim, por que você é ativista? Eu teria uma certa dificuldade de responder. Mas eu não tenho a menor dúvida da questão teórica por trás do que eu luto, entendeu? Mas eu não sou muito uma pessoa de, objetivo de vida, é muito assim... Tá errado, eu quero justiça. Tá errado, é isso. Eu amo a natureza, defendo as eu amo coisas dessa justiça forma. e bora. Exatamente. Então, esse sentimento de ansiedade climática, de um nervosismo geral, é uma coisa que eu não sinto. Então, tem galera que diz que você tá errado. Que todo mundo sente numa escala consciente ou não. Eu sei que o que eu sinto é ansiedade climática. Eu acho que também tem uma coisa aqui que quando você tem filhos também, tipo, coloca num outro lugar, que é tipo, cara, a gente não fala mais de crise climática amanhã, você fala hoje, o ar já tá, né, irrespirável agora, já... Mas tem uma galera que diz que todo mundo, em algum grau, tá com medo. Mas tem um gatilho no Figueiredo, fala, a cerveja vai acabar, cara, com a mudança climática vai Mas essas são as narrativas. Então, isso quer dizer, essas são as narrativas que eu acho que a gente tem que começar a puxar para engajar larga escala. Sim, agora sim. convencido a ter ansiedade. Tudo vai ficar mais caro. Eu entendo... É porque talvez me afete mesmo. Mas na minha cabeça é só uma coisa, tipo assim, não, eu tô lutando por isso daqui porque as coisas têm que estar no lugar. Não é certo desmatar, não é certo matar gente, não é certo... Essa é a diferença de um homem branco. É exatamente, Mulher não branca. é exatamente aí que eu queria chegar, assim, tipo... Assim como o Adriano falou, eu poderia me colocar numa distância disso e dizer, tá bom. Você poderia estar no escravo da Petrobras. Evidentemente, eu sei que isso vai impactar a minha vida em algum nível, porque a comida vai ficar mais cara, mas... Está ficando no gerúndio. Está ficando. Mas tem pessoas que se não lutam, Pois é. elas simplesmente deixam de desistir. Total. E a minha dúvida é essa diferença do posicionamento
por isso. Porque a minha luta, ela é 100% pragmática pelo que eu acredito como visão política de mundo e etc. Não é uma questão muito existencial, sabe? Vai ser, é porque você não tá sentindo tanto porque o teu conforto tá te iludindo. Exatamente. Entendeu? Mas uma hora quando, ai, acabou aqui, eita, acabou aqui, e acabou aqui, quando tu vai Começa ver, a apertar. Sim. tu vai estar lá, na Nossa. tua visão, talvez tu esteja se comparando lá com o homem das cavernas, quando tu vai ter mais nada. Aí tu vai ver, tu vai falar, caraca, não cabe a mim ser o nome da caverna. O que eu posso fazer hoje com o pensamento e com a inteligência que eu tenho hoje? Sim. Aí não vai ter tecnologia que vai te salvar, não, filho. Esse pensamento da Vai ter que saber andar na autossuficiência, cara, floresta, vai ter que... Sim. Exatamente. Nossa, eu lembro que eu peguei um voo que tinha escala em São Paulo, no auge da queimada, e eu lembro de pisar no aeroporto e sentir aquele cheiro de fumaça e falar assim, Eu senti isso lá em Manaus. pânico e terror. Foi, eu senti isso. Gente, Você não, horrível. não vou respirar? Que isso? E aí, independente se você tem dinheiro ou não, né? Exatamente. Inclusive, entendeu? isso me bateu, isso me pegou, porque eu sou uma mulher muito privilegiada, sou uma mulher branca, Tipo, o que eu posso sudestina, fazer? Né? com recursos, e falei assim, que ilusão, que grande ilusão Que você que a vai gente ser afetado, vive. lógico. Mas o mais impressionante é que as pessoas elas criam artifícios para se iludir de que elas vão se dar bem porque elas têm recursos. Por exemplo, o negócio do ar. Daqui a pouco surge alguém aí vendendo um purificador de ar para o ar da sua casa não ter fumaça. E as pessoas foda-se. cara. Embutido no sistema de Tô salvo. ar-condicionado. Assim. Porque a gente vive num sistema assim. Mas tá ficando cada vez mais difícil. Eu, quando dou palestra, eu sempre provoco, assim, em algum momento eu falo, os cânceres que estão nas nossas famílias, porque estão. Não tem uma família que não tem um câncer rolando. Sabe? As contas de luz, as contas de alimento. Eu falo, tem uma coisa que eu tenho falado que pega muito também, que é, se você é classe média, você vai ficar pobre. E se você é pobre, você vai pra miséria. Porque o teu dinheiro vai começar a valer muito menos, as coisas vão ficar muito caras. Então, quando você fala esse tipo de coisa, você vai desmontando um pouco essa... eu tô encostada aqui no meu privilégio, no meu ar-condicionado, E eu acho que é meio por aí mesmo, é mais porrada. Uhum. E aí, juntando com o início do papo que a gente estava falando da dificuldade que os cientistas e as organizações têm de se comunicar, porque falam coisas muito técnicas, porque falam coisas muito sofisticadas e tal. Mano, não adianta. Crise climática é uma coisa longe. Eu tô mais preocupada com o meu prato de comida hoje. Exato. Tem que puxar para perto. E, de fato, é uma mudança naturalmente muito gradual, porque o tempo do mundo é muito diferente do nosso tempo. Então, quando a gente trata de mudanças políticas, sociais, que dependem de um decreto para a coisa virar outra, sabe? Então, questões de segurança pública, onde quando você muda o governador, de repente morre o dobro nas comunidades. Porque é uma questão política que depende única e exclusivamente da ação humana. A questão climática não depende única e exclusivamente da ação humana. Evidentemente, é a gente que causa o aquecimento global. Mas a gente precisa... Isso sempre vai acontecer de uma forma muito lenta, porque o tempo do mundo é muito mais lento que o nosso tempo. Então, tem uma dificuldade de você generalizar essa discussão, porque a gente tem muita dificuldade em absorver mudanças graduais, em entender que isso daqui, eu estou falando de 20 anos. Mas, cara, 20 anos não é nada. 20 anos, vou zoar vocês agora, sou eu quando eu tiver a idade de vocês. Entendeu? Não é nada. E eu estou vendo vocês aqui, vocês estão super vivos e eu não gostaria de viver num mundo em chamas quando eu tiver a idade de vocês. Sim, não, total, cara. As mudanças são graduais, mas elas, na verdade, são, de fato, muito próximas. Mas tem, e aí também acho que é legal a gente trazer sempre as soluções, né? A gente tem casos de sucesso, principalmente em países nórdicos menores e tal, de políticas públicas que funcionam, efetivas que funcionam. Então, desde Paris limitou a quantidade de carros que rodam na cidade, muito mais bicicleta, a qualidade do ar melhorou não sei quantos %. E eu acho que a gente tem que começar a trazer isso pra galera também, porque a gente tem uma população muito descrente, né? Do seu próprio poder de ativismo, né? De atuar, e da política. Mas só fazer uns parênteses aqui também. A gente cita as políticas públicas da Europa, mas a gente tem que lembrar que as empresas que estão fudendo com os territórios aqui, muitas delas vêm de lá. Então elas exportam as coisas negativas para cá
As emissões estão contando no Brasil, mas o lucro está contando. A Guiana Francesa está aí em cima da gente aí, explorando petróleo, um monte de coisa. E é isso, eles podem andar de bicicleta, né? E a gente aqui que se ferre com as empresas dele lucrando em cima da nossa cabeça, né? Mas eu quero puxar um parênteses que é o seguinte também. A gente está falando aqui de fazer conteúdo para as redes sociais, Caí. Você é uma pessoa que está nas redes sociais. Você está lá também. Bom. Mas, é uma coisa que eu já ouvi muito a Laila dizer também, o Figueiredo fala muito isso, da importância da cultura. Porque não é só a gente falar das coisas, né? É fazer as pessoas sentirem. E uma das melhores coisas para fazer as pessoas sentirem é a música. Sim. Não é? Como que essa questão está no seu trabalho? Assim? Essa questão do clima, do ambiente, da sua vivência como uma pessoa indígena na cidade. Como que isso faz parte da sua criação artística, de quem você é, do que você comunica? Então, eu acho que veio muito a partir de a vivência acoplada com a necessidade, sabe? Desde começar a ser atingida pelo racismo no meio da rua e depois perceber que essas mesmas pessoas que não sabiam se eu era índia ou indígena, era a mesma pessoa que também não tinha consciência ambiental, racial, letramento, enfim. E era carente de todas essas coisas. Então, eu fui juntando uma coisa com a outra, assim, vendo a necessidade. Tipo, cara, eu preciso ter uma linguagem que eu comunico desde a criancinha até o mais velho, entendeu? E também a juventude ali no meio. Então, tipo assim, eu brinco muito que é hora de morfar, né? Que, tipo, a hora que eu tô entrando ali com as crianças é a cair para baixinhos. Aí depois eu vou fazer um show, aí eu já faço uma coisa mais, né, jovem, que chama atenção, rebola, nanã. Aí eu também, às vezes, estou em eventos discutindo caminhos para a COP30, coisas mais presidenciais, então eu já estou ali também, na minha skin diplomática, vamos discutir, entendeu? Então, isso tudo, essas faces, né, são a pura necessidade que precisa, tipo assim, ativar mesmo. E aí eu vejo que a galera tá muito realmente acomodada. Essa é a palavra. Entendeu? Não tá um pensamento tipo, o que eu posso fazer pra gente construir um mundo melhor? Pra gente construir um mundo melhor. Não, é o que... Perdeu teu não. Não, isso é hora de beber água, né? Já viu, né? Esse é o PPG, minha gente. Esse é o PPG, minha gente. Esse é o PPG. O bar é isso aqui. Entendeu? E aí, eu perdi. Aí, essas linguagens, né, que eu tenho que ficar ativando, ela vem a partir da necessidade. E aí, as pessoas, quando eu uso saio dessa skin de ficar... Ai, não, gente, olha só. E as fontes renováveis de energia? Quando eu saio disso e eu falo diretamente com a minha fala de cria e que eu uno esses dois mundos, né? Maranhão, aldeia, cidade, favela. A galera já fica tipo, caraca, entendi. Entendi, meu nome, o que tu falou? Tipo, muito mais, sabe, aqui agora. Não é uma coisa tipo, ai, gente, vamos pensar no mundo novo. Eu acho que seria muito legal, hein, se a gente usasse umas fontes renováveis, né? O que vocês acham, hein? Não é uma coisa, uma ideia, é algo que precisa acontecer. E a galera precisa entender que só não está acontecendo por conta da ganância. Entendeu? Porque a galera quer ter mais dinheiro. Mas assim, se a gente não estiver respirando e se você não estiver minimamente alinhado ali com o mundo no geral, a natureza, pra que vai servir teu dinheiro? Sinceramente. Você vai comprar da onde, do que, quando? Se tudo vai estar podre. Entendeu? Mas sabe o que eu acho? E aí, assim... Eu acho que o Brasil é um país relativamente avançado nessa discussão. Cara, tá bom, a gente tem nossos ímpetos negacionistas e etc. Mas a gente tem países no mundo que não reconhecem a existência da crise climática como um problema. Assim, sabe? E não digo do discurso do Estado, mas do pensamento, especialmente da juventude, que tem... como essa crise, uma das suas primeiras crises vividas e vistas, etc. As pessoas estão menos calejadas nesse discurso político que vai nos desmotivando, sabe? E assim, pode ser uma simples impressão pessoal, não. Mas eu passei quase 2 semanas na Rússia discutindo com jovens russos
E, cara, a galera não entende isso como um problema. Assim, mas a crise climática pra gente é muito boa. A gente vai ter mais terra agricultável. A Rússia é um país muito frio e a gente tem um problema alimentar. Então, se eu esquento, eu perco gelo e aí eu vou ter mais terra agricultável aqui. Mas você sentiu que essa discussão, essa visão era verdadeira da galera? Não, as pessoas de fato veem assim. Porque era um ambiente regido pelo governo, que é um governo que oprime muita gente lá também. Que as pessoas de fato veem assim. Não estava discutindo isso com representantes. Estava na mesa do bar, assim. Mesa do bar, a galera da minha idade, universitários, russos e etc., que tem essa visão sobre a crise climática. Porque é assim que eles aprendem essa situação, entendeu? A Rússia é um país politicamente internacional, assim, muito individualista. Então, eles olham para a crise climática de uma forma individualista. E, por herança soviética, eles têm a péssima mania de negar a ciência ocidental a todo custo, sabe? Não que a ciência ocidental seja perfeita, mas a Rússia, durante a União Soviética, negou inclusive a genética porque sempre queria negar a ciência ocidental. E hoje em dia eles negam a ciência climática. Não do ponto de vista de olhar e falar que a crise climática não existe, mas de falar... Vai ser um problema pra gente. Pra gente isso não é um problema, eu preciso que o mundo esquente. Mas a Sibéria tá pegando fogo. Eles não têm a menor noção do que vai acontecer lá. Mas essa é a perspectiva dos russos, entendeu? E... O Brasil tem 95% dos brasileiros reconhecendo a crise climática. Pois é, eu acho que é mais do que muitos países. Porém, se você pergunta qual é o ranking de preocupações do brasileiro, aí só 20%, menos de 20% colocam a crise climática no topo. Mas ela vai colocar talvez a comida. Alimentos, segurança. Então, mas aí nós estamos falhando, ou não, nós estamos começando a não falhar, em fazer essa conexão. Que é o que eu falo. Exato. Crise climática é uma crise alimentar, de saúde pública, de educação. Mas é o que a Karen estava falando, a gente tem que trazer pro corpo e pro território das pessoas a discussão. Fica muito longe, fica tipo assim, nossa, vamos pensar também sobre a crise, entendeu? Tá uma coisa ainda assim, eu acho que os esforços feitos hoje estão para manter um conforto. Entendeu? Tipo, eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso ter mais, porque o conforto precisa ser mais, entendeu? Mas aí a gente vai pensar, a custo de quê? Quem está recebendo esse dinheiro? Qual é o ciclo que a gente está repetindo aqui? Eu tenho para mim que a gente devia estar focando em ser antissistema. Total. Né? Que é o grande problema do nosso... Do que mundo, bom ouvir a Lara falando isso. Você é comunista? Olha, tem um tempo, hein? Tem um tempo aí, chegou aí. Cara, eu sou. Comunista. É difícil, né? Assim... Título do episódio. Laila Zaide se declara comunista. Não, eu não me declaro comunista. Eu sou neta de comunistas, assim, meus avós fundaram o Partido Comunista, foram um dos fundadores aqui. Meu avô foi preso, não sei quantas vezes. Então, acho que eles eram tudo amigos. Tudo da galera. E não adianta nem dizer nome, porque trabalhavam com codinome, a gente nunca vai saber o... É verdade. Mas, então eu tenho isso em mim, assim, eu sou bastante de esquerda nesse sentido de... Pra mim, assim, o mundo se divide, essa famosa frase, né? Em quem tem fome e quem tem medo de quem tem fome. José de Castro. Então, meu filho, eu sou pela justiça e eu acho que eu tenho pra mim que as pessoas que têm um pensamento mais de esquerda são pessoas que se importam mais com a justiça social de todos e não com seus próprios privilégios, enfim. Sou de esquerda pra caralho. Cara, eu tenho uma organização, assim, que me inspira muito, que são os zapatistas, né? Sim. Que são anarquistas, né? Então, isso eu acho que me move mais nesse sentido. Porque, nossa, eu acompanho eles, assim, tem uns anos e toda vez que eu vejo, assim, a organização deles, coletiva, sabe? E as coisas que dão certo, né? Educação, saúde, tipo, tudo 100% eles, assim. E eu fico chocada, assim, com as coisas que eu vejo. Acho que é bem interessante. Tem outros meios, tem outras formas. Agora, as soluções são pequenas comunidades, são pequenos grupos. É difícil qualquer sistema ser implementado num país desse tamanho, Enfim, eu estava dizendo que eu sou contra o sistema, a gente devia estar falando de contra o sistema, e eu tô com um pouquinho de otimismo nesse momento, porque eu acho que essa questão toda do Congresso de escala 7x1, quantidade de deputados, isso tudo tá acendendo na galera uma revoltinha de... Opa! Tá mexendo com a vida dela. Taxação de bilionário. E talvez tenha coisa aqui. Falando em esperança, chegou o momento do meu quadro. Vou pegar o gancho aqui.
Ele tem um quadro. Momento do meu quadro no PPG. É o Olá, seguinte. você não quer provar essa cerveja aqui, não? Essa é boa, viu? Tá, mas vocês lembram que eu comecei falando que eu sou mais da... Desvaziar seu corpo. Isso assim. Não, mas é cerveja. Você tem que provar. Você vai ter que fazer assim, porque aqui acabou. Eu sou descuidada. Você vê. Olha, você jogou pro universo aqui que você nunca vai ganhar o dinheiro que ofereceram pro Átila. Diz, meu filho, que o próximo podcast de vocês eu quero estar sendo servida fartura. Não de copo, pré-copo, não. Não, mas aí foi um descuido meu. Tá cheio de lata. Ele bebeu aí dentro. todas as cervejas que a Devaneio É mandou. só porque eu bebi Bebeu tudo todas hoje. Gente! Aí chega no episódio, aí tá faltando. Não, tem muita cerveja ali dentro. Calma. Não, é pela praticidade. Mas vamos lá. Eu lá no Geopanoramas mostro o mundo a partir do alto, as paisagens. E eu senti muita necessidade de, cara, a gente precisa ter esperança. Não adianta só ficar falando de problema, a gente precisa mostrar que existem comunidades, existem povos que têm a solução para as coisas, né? Um dos lugares que eu sobrevoei lá com o meu drone pirata foi lá no interior de São Paulo. É uma agrofloresta no meio da cidade. No meio da cidade. Ela fica, tem a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Vocês vão ver aí na tela. E essa agrofloresta é enorme, produzindo alimento. Isso aqui há 4 anos é um pasto. O cara regenerou o solo e criou um sistema agroflorestal. Então, minha questão é, primeiro para Caê. Caê, isso aqui não é novidade, não é? Eu imagino que você já deva ter ouvido falar sobre como viver em harmonia com a floresta, porque é o que define. Você já ouviu falar vocês. nisso? Eu acho que já foi vocês. Ai, Me fala cara. disso aqui na sua perspectiva. Então, eu vejo muito que é a questão da educação das pessoas. Aí a gente vai ter que falar da educação, né? Porque hoje em dia, os próprios pais estão reproduzindo isso em cima dos filhos. Essa falta de visão, a colonização, os próprios pais aqui, ó. Se você pegar qualquer pai aí que mora em condomínio e que mora na favela também, sabe? Tá reproduzindo ainda um pensamento de que não é possível, de que isso é coisa de índio, de que é uma coisa muito distante, que a gente não tá lá, a gente tá aqui. E colocar essa ideia de que o aqui também pode ser diferente, que depende muito de nós nos articulando, né? É muito difícil. Eu não sei se é uma questão de autoestima, de, nossa, a gente pode, né? Ou também, nossa, a gente foi tão colonizado que a gente acha que a gente depende do governo para tudo. Ah, não, você quer florestar aqui? Então, vamos falar lá com eles para ver se a gente consegue fazer. Tá, mas o que a gente também pode fazer a partir disso? Tô também falando de colocar isso na nossa conta, né? De que, nossa, nós vamos mudar. Mas é claro que tem que ser uma coisa em conjunto, né? Uma coisa não substitui a outra, ela precisa trabalhar junto, sabe? Então, quando eu penso nisso, tipo assim, vamos pensar nos condomínios, coisas de impacto que poderiam ser feitas hoje, aqui e agora. As hortas dentro do condomínio, né? Poxa, a gente ainda tá falando de você estar num espaço que é coberto totalmente por piso, Sim. que você não tem contato com a terra. Então, isso aí também é uma coisa que a gente já vem falando na internet, né? Tipo, cara, o que a gente pode fazer aqui? Mas ainda coisas controladas, né? Só que não é, isso é só um começo, né? Mas, assim, pensando em nível cidade, a gente precisa coletivamente começar a falar sobre isso. Tipo, as coisas naturais, por que não tá vindo de nós? Sabe? Hoje em dia, um adulto não sabe plantar. Gente, isso deveria ser uma vergonha, entendeu? Você não sabe plantar uma árvore, sério. Chocante. Isso é chocante, gente, sério mesmo. Porque a gente vê que você perdeu completamente. Você nasceu na Terra e você não sabe se relacionar com ela. Que vergonha, entendeu? Ponto. Aí fica nessa de, ai não, porque eu acho que eu vim de Marte. Porque eu acho que eu vim de outro lugar. Ou pior, sonha em ir pra Marte, né? Entendeu? Isso é o pior. Corta o oxigênio dessa pessoa, gente. Quem que tá respirando por causa de quem, então? Se tu não depende disso. Nem se preocupa em cuidar do teu ar, entendeu? Então é de um egoísmo de que a pessoa acha que vai estar respirando pra sempre, de que vai estar bebendo água pra sempre, entendeu? Cerveja pra sempre. Entendeu? E aí é isso, é tipo, quando a gente começa a falar sobre coisas básicas aqui, nossa, respirar. Caraca, se todo mundo aqui fechar o nariz, tu não sobrevive nem uma horinha, né? Então assim, por que a gente não tá se preocupando com isso? Água, outra coisa, se ficar um dia sem beber água, a gente já começa a... Meu Deus! Entendeu? Mas já tem gente, hoje, sobrevivendo sem água. Comunidades e comunidades que não têm acesso à água, entendeu? Então isso já está acontecendo, mas ainda não chegou na nossa porta,
entendeu? Porque ainda está abastecendo, porque as empresas ainda estão trabalhando, entendeu? Então, é mais isso. Agora, hoje eu acho que precisa vir a partir da educação, né? E eu não tô falando de escola também, tá? Tô falando de educação aqui, coletiva, comunitária, que a gente precisa ter. Porque a pessoa fala assim, não, mas eu já acabei os estudos, não preciso mais estudar. Calma aí, né? Entendeu? Tem tantas coisas, a gente nunca vai parar de aprender, entendeu? Mesmo uma pessoa que já se formou, ela vai continuar aprendendo. Sim. Entendeu? Então é tipo, cara, não vamos ter medo de aprender sobre coisas que... não, porque eu tenho... Outro dia um adulto virou pra mim e falou assim, mas é meio cafona, né? A gente aqui desse tamanho aprender a plantar. Pô, nada a Muito ver. cafona. Muito cafona. Eu falei, eu acho que cafona é você morrer sufocado. Cafona é você, cafona é você conhecer 1000 marcas e não saber dizer que árvore é aquela. Você plantar uma Pelo alface. amor de Deus. É verdade. Pensa legal aí, entendeu? Mas Luxo, então né? me diz aí, que árvore é aquela? Cara, isso é real, tô acho que pensando. você falou, hein? A gente conhece mais marcas Claro, do que árvore. claro. A gente conhece mais marcas do que ela. Entra num shopping e reconhece tudo. Os nossos valores Da estão muito floresta. equivocados. A gente colocou... nossa geração, né? Você também? E Que você? se inclui? E você? A gente Tu colocou... tem quantos anos? Eu tenho 41. Tá. Por quê? Você tem Não, 31. Vai, vai. 21? 20. Nossa. Maria, é verdade. São 20 Não, anos mesmo. é impressionante. Falei que eram 20 anos. A gente colocou a nossa felicidade, nossa realização em coisa. A gente acha que a nossa felicidade está no que a gente conquistou. Gente, pelo amor de Deus, somos um doente. Uma sociedade à base de remédio, totalmente ansiosa, deprimida, com medo, vivendo na merda. Não tá bom pra ninguém. O mundo não tá bom pra ninguém. Não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. Mas não tá bom pra ninguém mesmo. Nem pro Elon Musk que quer ir pra Marte. Ele tá indo pra Marte pedindo desculpa pra Trump em televisão. Coitado, gente. E a sociedade mais consumidora do mundo, que é a sociedade americana, é a sociedade mais viciada em droga do mundo, é a sociedade mais obesa do mundo, é a sociedade com mais problema psicológico do mundo, entendeu? Grandes consumidores, donos da felicidade mundial, que todo mundo olha e fala, nossa, que sonho morar lá. É a sociedade mais doente do mundo. E é impressionante, porque eles colonizaram o mundo inteiro, tiraram tudo do mundo inteiro, destruíram trocentos países e não conseguiram agregar um puto de felicidade para a população deles. Haja burrice e incompetência. Pronto. Então, o que a gente precisa agora? Tá todo mundo insatisfeito, a gente tem que pescar essa insatisfação no ar e oferecer, olha aqui, é possível sim a gente mudar as coisas. Porque eu acho que essa fé de que você tá falando assim, não tem nada que a gente possa fazer, eu tô muito longe, eu tô aqui no centro urbano. É isso que a gente tem que começar a quebrar. Sim, e não é você só reciclar o seu lixinho, meu amor. Isso é o nada. Exato. E a culpa não é só sua, então não adianta você fazer o seu. É cobrar política pública, é se engajar em movimento, é apoiar povos marginalizados, povos que não estão encontrando seus espaços de atuação, porque a gente silenciou essa galera. Então, é começar a de fato, ir mexendo e trazer a crença de que é possível. E a gente foi perdendo muitas coisas com o tempo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu morei num país em guerra, 4 anos, em Angola. E lá não tinha onde comprar verdura, essas coisas, não tinha mercado próximo, sabe? A gente tinha, tudo era racionado lá, então tinha cada família que podia comprar X coisa e acabou. Então, se a gente quisesse comer alface, tomate, essas coisas, a gente tinha que plantar. Então, a escola assumiu isso para ela, falou, vamos ter uma disciplina de horta. E aí, cada aluno tinha um canteirinho e valia nota. Todo sábado eu ia para a escola para fazer lá meu canteiro, plantar, aprender. Olha só. E aí, a gente tinha um quintal em casa, um quintal pequeno, onde a gente ia lá e reproduzia. Então, eu e meu irmão era responsável pela horta de casa. Então, a gente plantava lá cenoura, tomate, couve, alface, e a gente comia isso em casa. E aí o Figueiredo falou mal dos soviéticos, né, dos russos. Não fala mal dos... Cara, na época que eu morava lá, Angola era um país alinhado ao comunismo, né? E aí tinha muito soviético, russo, cubano. As melhores hortas eram desses caras. As melhores. As mais vistosas, as que tinham plantas mais diversas. E muitos russos, eles consorciavam as árvores com a horta. Sendo que no meu quintal era só horta. E aí eu olhava aquilo e falei, caraca, os caras já fazem isso há muito tempo. Então, veja, para mim, assim, a gente foi deixando coisas importantes de lado. A Caê falou, é impressionante a gente ter que, para mim, é ilógico, a gente tem que comprar uma alface no supermercado, pelo amor de Deus.
Todo E dá mundo tem tão um pedacinho de facinho. terra, todo mundo tem um pedacinho que dá para plantar alface. Mesmo quem mora em apartamento. Tem condomínio que tem áreas inúteis. Não, e a E não coisa tem da pedaço de terra. coletividade que você está falando. Acha os espaços em comum, na igreja, da sua não vizinhança, preciso ter na meu espaço na minha escola. casa. A solução está no coletivo. A solução é ancestral, né? Exato. Tá no coletivo, é que a gente se individualizou a um grau que a gente não consegue nem mais vislumbrar a solução. E essa visão da questão do individual veio também com a colonização. É sempre bom pontuar aqui, né? Que os povos eram coletivos, né? E hoje em dia essa visão individual afeta também muitos povos indígenas também, sabe? Que vem pensando, não, pô, já que a minha aldeia está sendo atingida, várias né, violências chegando, sendo atingidas de várias formas, então eu vou sair daqui, né? Vou me individualizar. Tô falando isso também porque a minha família também passou por isso, Claro! né? Então vai, se individualiza e aí a gente vê que é muito mais difícil. Entendeu? Que antes você tava ali coletivamente, fazendo, acontecendo e tal, todo mundo junto, alimentação, nananã. E aí agora quando se individualiza. E aí quando se individualiza dentro da aldeia, que tipo, tu tá dentro da aldeia e tá tipo assim, não, aquela pessoa ali não pode pedir emprestada comida pra aquela dali, porque é a família dela, porque eu sou a minha família. Não, cuida do seu, cuida... Entendeu? Quando começa isso, aí você já vê que tipo, caraca, sabe, pra onde a gente tá indo? É o quê? Daqui a pouco vai ter o quê aqui? Entendeu? E aí, só que aí, não é que essa questão individual, ela deva ir para dentro das aldeias. Na real, é a ideia da aldeia, a questão coletiva, né, de organização dos povos, que tem que afetar o mundo, né? Pra gente começar a pensar num mundo assim, não nesse sentido de, nossa, vamos aqui, ai, claro, estamos aqui junto, se você não comer, eu não vou comer. Não é isso. É mais assim, as ações, sabe? Pensar realmente coletivo, porque eu vejo muitos movimentos se individualizando, né? Tipo assim, o movimento indígena, esse aqui são os movimentos pretos, esse aqui são vocês, os brancos ativistas, entendeu? Mas só que quando a gente começa a somar realmente uma tecnologia com a outra, eu acho que é aí que tá a questão, entendeu? Eu vejo isso, eu já tenho essa experiência de ficar muito trocando com os quilombos, né? E com as pessoas, assim, pretas e tal, os movimentos. E aí eu percebo realmente uma potência, assim, de uma autoestima coletiva mesmo que a gente vai atingindo quando tá todo mundo junto. Tipo, caraca, é possível mesmo, cara. Não, você sabia disso? Eu não sabia. Nossa, trocou. Entendeu? Mas imagina se as pessoas brancas no geral, e falo também os donos de empresas, né, que são os principais aí, que tem realmente uma ação que impacta várias pessoas, né? Não é eu recolhendo um lixinho na minha casa, entendeu? Estamos falando aqui de montantes, né? Quando a gente pensa isso junto, eu acho que a gente tem realmente as soluções mesmo para chegar. E aí eu penso, se eu aqui, uma influencer, né, que tô ali na internet tocando as coisas, e eu tenho a confiança das pessoas, né? Tipo assim, dos movimentos que eu alimento, eu gero uma confiança naquelas pessoas. E aí eu gerei uma confiança naquelas pessoas e eu chego e fecho uma publi com uma multinacional que tá fudendo com os meus, como é que fica isso? A gente falou disso antes de chegar. Antes de você chegar, a gente tava falando disso aí. Mas tá entendendo? Que ali é um tiro no pé. Porque pegou eu aqui, que sou ativistona, que falo realmente os papos sérios, e vou lá, dou um tiro no meu pé que vai atingir quem? Todo mundo que tá ali me acompanhando falou, não, gente, a Caí falou que realmente é legal furar mais um poço. Então, assim, eu acho que a gente... vale muito pra essa galera. Quem fala de clima e de meio ambiente na internet vale muito. E tem gente pra fazendo Petrobras de caso e pra- pensado. Tem gente estruturando conteúdo para falar de dicas de sustentabilidade, pensando, poxa, o meu valor é muito alto. Tem. Mas Tem. pra pegar publi de... Ganhou seguidor impulsionado por empresas dessas. Você Vamos sabe o que eu botar tô um nome falando. aí. Vamos botar um nome aí. que Não, vai receber menina, hate olha. meu aí Não, mas é amanhã. porque Tem não gente é sobre estruturando conteúdo pra individualizar a parada. Claro que eles devem Claro. puxar o de orelha, claro, vai aprender. Constrangimentozinho. Um negocinho ali pra você se pôr no seu lugar. Mas a questão também Já fiquei puto. é que a gente não pode... Voltou de novo nesse assunto. Mas é que a gente não pode individualizar, entendeu? Não pode. Essas ações, elas têm CNPJ, Mas entendeu? tem e não tem, porque também faltou um assessor, um amigo, dizer assim, ó... faz Sabe o isso que eu não. acho? Eu acho que as petroleiras, e acho isso das petroleiras, acho isso das bets, acho isso das mineradoras e etc. Elas tinham que ser reguladas
tal qual o cigarro é. Exatamente. É proibido fazer publicidade. Exatamente. E todo tipo de produto. É claro, uma petroleira como a Petrobras, a Shell e etc. são empresas B2B, elas não vendem direto para o consumidor. Mas tudo que elas fazem devia vir com uma tarja de eu estou destruindo o mundo. Assim como devia ser ultraprocessado, assim como devia ser batch e... Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se algum momento a gente venceu a indústria do cigarro, Mas foi aí, a gente é capaz de vencer essa indústria também. Não tem sentido uma petroleira ter que fazer publicidade. Não, mas pera. Vamos lá. A São Petrobras empresas é uma das B2B. maiores investidoras em cultura do Brasil. Ok. Porque tem dinheiro de sobra para isso, porque precisa limpar a barra, por tudo que a gente sabe. Eu posso fazer publi para o festival de música do não sei lá o que financiado pela Petrobras? Eu acho que pode. Às vezes eu fico pensando. Não, é complexo, mas eu acho que pode. Eu também acho que pode. Mas eu posso fazer sobre transição energética justa? Não. E aí eu vou colocar uma coisa aqui. Eu já fui convidada para cantar num festival indígena que estava sendo financiado por todas essas coisas. E aí? E aí eu tava lá cantando, né, cara? Nananana. Só que aí, nesse mesmo momento que eu tava lá cantando, uma dessas petroleiras e tal, mineradoras, virou pra mim e falou assim, pô, Caê, já que você tá cantando e tal, a gente quer que você faça um vídeo, aquela coisa, né? Um vídeo, uma entrevista aqui, um vídeo rapidinho, dizendo que a gente tá aqui apoiando e que a gente precisa de funcionários indígenas e que eles estão junto com a gente. Olha aí a pegadinha. O que você fez? Eu falei que não. Que não é eu falei fácil que não. também, E não né? tava me pagando pouco, hein? Mas aí eu falei assim, não tem como. Eu vou cantar, mas eu não vou estar falando com a logo de ninguém aqui atrás de mim. Não vou estar falando um discurso que incentiva isso. Na real, eu cheguei no palco e ainda falei contra. Muito bom. Que eu gosto disso. Que eu gosto disso. Eu vi a Laila dando um pau na Petrobras numa palestra no Rio Innovation Week no stand da Petrobras. Stand da Petrobras, Laila Zaid. E tem empresas como a Petrobras, né? Deixa eu aproveitar esse logo aqui. Aproveitando que eu tô aqui, só pra poder didático. falar rapidinho. Gente, Mas eu peraí, acho que a ó. gente tem que fazer isso mesmo. Deixa a gente pode. É importante falar uma coisa aqui. Essas empresas, elas não financiam a cultura porque elas são boazinhas. Não. Elas deduzem imposto. Elas estão colocando dinheiro na cultura porque existe uma legislação no Brasil para que elas paguem menos imposto. Logo, E que retorna como deveria publi ser pra elas. proibido. Elas associarem a logomarca delas Mas a aí a essa cultura- política pública. Mas Vai aí... ser proibido. Não, mas aí, peraí. Proibido. E aí, por exemplo, a Orquestra Sinfônica Brasileira, não sei se isso é atual, mas era financiada pela Petrobras. Eles vão Ok. ficar sem financiamento? Não, com dá o financiamento, mas a Petrobras não coloca a logo tá. nela. Porque Apoiar. Não tem sentido, eu já tô pois ganhando dinheiro em cima ela, disso. ela tá deduzindo imposto, ela não tá comprando. Não é pra Um fazer espaço marca. publicitário. Ela Esse tá artifício deduzindo não é imposto. para fazer marketing para as empresas. Então vamos pra Brasília. Pois é, a gente tem que ser candidato aqui todo mundo para fazer uma lei. Deus me livre. Não, mas me perguntam Deus muito me isso, livre. gente. Ser candidato. Todo mundo Você vai fala se isso, candidatar. Nossa. É o sonho da galera, entendeu? Que a gente se candidate. Gente, olha só, a gente precisa se encaminhar pro final, que a gente já tem aí 1 hora de gravação. A câmera do Rafa tá esquentando. Eu tenho, A gente- A mão do menino vai cair ali, gente. A gente sabe que isso daqui assim, é um ambiente que a gente poderia ficar aqui por horas, né? Porque se a gente sentasse num Tecendo bar, a gente soluções. ficaria por horas. Então a gente pode... Vamos marcar para as próximas semanas um bar, nós 4. Vamos. Que aí vai Ai, ser meu mais com mais Mas eu não queria liberdade. terminar esse episódio sem a Caê cantar um pouquinho. Não, Ai, é isso que meu eu ia Deus do falar. céu. Eu queria ouvir. A gente ainda tem aí uns 15 minutinhos para Oxe, dar uma. 7 músicas já tá bom. Ai, gente. Cara, o pior é que as minhas músicas que mais, tipo assim, seria tudo aqui que isso que a gente tava falando, eu já esqueci as letras. Você lançou um Gente, álbum esse pega. ano, não lançou? Não foi esse ano o seu último álbum? Foi. Ah, mas esse álbum tá tipo assim, quero viver, né? Eu vou ficar aqui, ai, gente, você me quer, né? Não sei o que. Tem nada a ver. Mas tem uma música que eu vou até pegar aqui, que vocês vão ver a letra, que tem tudo a ver, ou nada a ver. Que tem tudo a ver, que é o meu respirar, essa música. E eu fico chocada toda vez que eu ouço ela. Eu encho o pulmão de ar, mas não é mais suficiente. O ar que você me impôs já não me contempla. Eu quero respirar, eu já estive aqui antes. Tá?
Os mesmos ares, mas nenhum deles me lembra o seu cheiro. No pós-apocalipse, onde te compram pra curar, mas pisam no cimento tentando conectar. Engole mais veneno tentando conectar na verdadeira conexão. Eu ouço tua voz dentro de mim, me silencia e me deixa tua voz falar, levar, lavar tudo aquilo que não soma. Entre garfos, roupas e o falso bem-estar, tudo que existe pra me afastar. Se no pulmão do mundo tá faltando ar, imagina, imagina, imagina se fosse por vingança. Sofre pra soltar a reparação. Imagina perder a herança, herança banhada no sangue do meu povo. Puta que pariu. Entendeu? Aí que é um pouco do que a gente estava falando. Tipo, a galera fica ali no conforto da parada, sendo que, tipo, já está faltando ar e a gente tá aqui achando que Essa não, música entendeu? resumiu o episódio todo, gente. Pronto, gente, é o Isso. fundo. Esse é o PPG, minha gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, Laila, Caê, por Obrigada. sentarem aqui na mesa do bar com a gente. Acompanhe os próximos episódios. Obrigado a Devaneio, ao Instituto Oiá, Hollyland, ao Base, ao Figueiredo, meu amigo, último brinde. Até o próximo episódio. Vamos brindar aqui com a água, com as coisas. Até. Gente, Cada um obrigado com a sua. pela presença de vocês. Eu- Foi excelente. Obrigado à equipe de produção, Rebelo, Milena, Rafa, Lopes. Você não bebe, né? Não, não bebo, menino. A gente tem um kit de presente. Mas aqui. você tem Nosso alguém que presente ama que é vai isso que eu ia ajudar a falar. receber? Não tem? Tem, Sempre tem. tem alguém que falar. Sempre tem. Tem Tem. alguém que ama. Tem alguém em volta. Então, Suspeito. Esse é o presentinho aqui para nossas convidadas. Aí. Não tem melhor presente melhor, viu? Ó, chegar em casa, assim. e tem Sou suspeita mais pra um falar. presentinho, ó. Vamos lá. Cadê a lata, gente? A lata, Rê. Cadê o presente? A produção. Eu acho que eu já bebi meu presente. Gente, muito obrigado a Suspeito também, ó, tá Eu amei, apoiando o gente. PPG. Uma delícia. Ainda mais nesse frio, Tá muito né? frio. Não Pois é? é. Ó, não, vamos lá. American Amber Ale. Você vai gostar mais dessa, eu acho. Laila. Qual é? Essa aqui. Tá. Essa aqui foi a que a Essa Caí aqui você já gostou da tomou cor. aqui. Cada Você um gostou dá da um cor, você tem uma chance de provar uma cervejinha aham. diferente. Aí vai que você Mas gosta. já, tudo tem gosto diferente, mas tudo Tem, cerveja. tudo. Eu tava achando que ela não Amiga. bebia nada. Não, mas ela falou que ela não bebe nada. vinho. É. Ah, tu bebe vinho. Isso, cerveja Ah. não. É só cerveja que ela não bebe. Eu achei que ela não bebia nada. Não, mas é que eu não gosto de nada que é amargo. Nada, 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 nada. Tudo eu boto açúcar. Eu sou criticada porque eu passo no café, entendeu? Eu boto muito açúcar no café. Ah, nossa. É porque tem 21 anos. Daqui a pouco não É, vai fazer 20, nada. 20, bota. 20. Entendeu? Não, mas aquele café que você moe na hora não precisa de açúcar, pô. Ah, E eu bom café na aí hora? fica mais amargo. Que isso? Café moído na hora. Bota trabalhando do cara, bota a cápsula na maquininha, aperta o botão. Ah, eu como foda. Pois é, ele me fez ir no mercado de madrugada para comprar 30 cápsulas. Ele não quer saber de moer o café. Pois é. Mas Olha lá, olha produzi a cara da lixo Laila aí. nessas cápsulas aqui, ó. É verdade, eu produzi Olha um lixo a Laila. desnecessário. Tá certo. Julgando essas cápsulas. Mas Se depois fudeu você com a Laila. fez joias com o que está Se sendo fudeu feito com a aqui. Laila, Pode ser. cara. Gente, um beijo. Obrigado vocês todos que estão obrigada. sempre aqui. Essa coisa maravilhosa, linda, que é o PPG. Amigos do Acre.